O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que sou eu? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que aqui estão presentes, alegria de tê-los aqui na casa da padroeira de Minas Gerais. Saúdo também com reverência cada pessoa que agora está unida a nós pelos veículos de comunicação, em especial a Rádio América, a TV Horizonte e ao nosso canal Mãe Piedade no YouTube. Vocês agora se unem a nós graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a quem também manifesto não só minha reverência, mas a gratidão por todo o bem feito em prol da evangelização e da manutenção deste santuário. Mais uma vez ouvimos esta cena tão corriqueira, tão comum. Estava eu pensando quando rezava hoje pela manhã, deve ser a 4ª vez, no mínimo, que a gente é deparado neste ano litúrgico com este evento que nós ouvimos no Evangelho. Só na semana corrente, isto é, de segunda a sábado, já é a 3ª vez que nós somos defrontados com esta cena da profissão de fé de São Pedro. Claro que com perspectivas diferentes, porque ao longo do ano litúrgico nós percorremos todos os 3 evangelhos sinóticos. Já lemos todo o evangelho de Marcos, já lemos todo o evangelho de Mateus e agora estamos lendo o evangelho de Lucas até terminar esse ano litúrgico. E agora chegamos justamente nesta cena, onde Jesus interroga os seus discípulos quem ele é. É interessante notarmos que o evangelho de hoje começa com uma cena que nós ouvimos ontem. Se vocês acompanham a liturgia todos os dias, vocês vão ver que o evangelho de ontem é Herodes querendo ver Jesus. E Herodes perguntando quem Jesus era para a sua corte. Aí eles começam a falar: é João Batista que ressuscitou, é Elias, é um profeta novo. E aí Herodes termina com a curiosidade. Agora não é mais Herodes quem pergunta, mas é o próprio Jesus. E pergunta não para uma corte de eleitos, mas para aqueles que convivem com ele. E aí? A pergunta que interessa, sempre digo isso, não é a primeira. O que os homens dizem de mim? Jesus vai como mineiro, vai pelas beiradas, até chegar onde precisa. E o que Jesus queria saber era: e para vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro toma a iniciativa. Por isso nós cremos na fé de Pedro. Pedro diz: Tu és o Cristo de Deus, conforme São Lucas. E aí, o que eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã é exatamente o versículo 21. Depois de tudo isso, Jesus diz assim, o evangelista diz assim:
Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Quando a gente ouve isso, a primeira ideia que vem ao nosso coração é a seguinte: então Pedro respondeu errado? Porque Jesus parece que ficou bravo, né? Falou severamente, não conta isso para ninguém. Mas não é isso. Jesus proíbe seus discípulos de contar quem ele era, porque não adianta, amados irmãos e irmãs, só ouvirmos dizer quem é Jesus. Olha, vivemos no maior país cristão do mundo. E aqui eu não estou entrando nas denominações. A maior parte do nosso país se declara cristão, acredita em Jesus. Se é católico, protestante, isso não interessa aqui nesse momento. E no entanto, ouve dizer de Jesus, mas não conhece Jesus. Porque se conhecêssemos de fato que Jesus é o Cristo de Deus, esse país seria tão diferente. Estou dizendo isso para tomar um exemplo muito concreto, para ilustrar o que a realidade do Evangelho quer nos dizer. Não basta ouvir dizer de Jesus. Não basta conhecer Jesus só do ponto de vista intelectual, acadêmico, racional. Por isso Jesus proíbe os discípulos que contem quem ele é. Por quê? O que interessa a Jesus é que, mais do que ouvir sobre ele, nós possamos fazer uma experiência de amor com ele. É por isso que Jesus proíbe os apóstolos de contar a revelação messiânica, de contar que ele é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Porque não adianta a gente saber tudo isso se a gente não está disposto a acolher Jesus aqui no nosso coração. A pergunta hoje é para nós: quem é Jesus na minha vida? Qual é o lugar que Jesus ocupa na minha casa? Qual o lugar que Jesus tem na minha existência, na minha história, nos meus relacionamentos? Caso contrário, seremos como Herodes, que tinha notícias de Jesus, que ouviu dizer muita coisa a respeito de Jesus, mas não teve o fundamental, não teve o dom da fé. Nós precisamos, irmãos e irmãs, fazer uma experiência de conhecimento que brota da intimidade com ele. E o caminho é um só. Para conhecer Jesus, não basta pegar a Sagrada Escritura e ler do Gênesis ao Apocalipse desenfreadamente. Para conhecer Jesus, não basta conhecer a sua história, assistir os filmes todos que falam sobre ele. Para conhecer Jesus, o caminho é um só. É ter a coragem de ir com ele para um lugar reservado e ali dedicar-se à oração. Outro dia eu disse isso. Teve uma pessoa que até ficou brava porque eu disse isso. Mas nós católicos não rezamos mais. Nós não cultivamos vida de oração. Às vezes a nossa oração é no ponto morto, né? Põe lá na banguela e vai embora. Nosso coração nem sabe o que está dizendo. Está lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E Deus sabe onde está o nosso coração. Quando muito, a gente ainda tem tempo para rezar no automático. Porque estamos tão preocupados com o trabalho, com o cuidado de casa, com as contas para pagar, com isso, com aquilo, que não sobra tempo para fazer exatamente isso que Jesus fez. Olha, o único que não precisava rezar, Jesus Cristo, porque é Deus. Mas ele quis mostrar um caminho. Enquanto Deus, ele assumiu em tudo a condição humana, e até por isso nós vamos rezar a oração eucarística número 4, onde diz exatamente isso. Tudo que é nosso ele assumiu, menos o pecado. E aí, nos assumiu para quê? Para nos dar um exemplo de amor, um exemplo de como seguir. E o exemplo que ele nos dá no início do Evangelho é esse, olha aí. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Se a gente não tem tempo para estar com Jesus, se a gente não tem tempo para retirar-se com Jesus, nunca nós teremos a mesma convicção e a mesma fé de Pedro, que fez com que Pedro
fosse capaz de morrer pelo Cristo. É verdade. Depois desse momento, Pedro ainda continuou fraquejando nas suas fragilidades. Negou Jesus, quis fugir de Roma, mas foi a convicção que brotou desse tempo que ele tinha com Jesus, que fez com que ele recalculasse o tempo todo a sua rota para chegar no coração de Deus. Se nós quisermos conhecer Jesus, o caminho é um só. É ter um tempinho do nosso dia, num lugar onde só fica eu e Ele. Eu e o Senhor, para ali deixar que Ele nos mostre a sua face. Para ali conhecê-lo. Porque, irmãos e irmãs, se a gente diz que ama alguém, a gente quer estar perto dessa pessoa. Eu não conheço alguém que de fato ame uma pessoa e não deseja ter tempo para estar com ela. Se de fato amamos Jesus, nós precisamos começar a querer estar na presença dele, a querer compartilhar da vida dele. E aí, quem namorou ou quem namora pode dizer se o pá está falando mentira ou se está falando a verdade. No início do namoro é até engraçado, é uma melosidade danada. É o dia inteiro um ligando para o outro, mandando mensagem, porque quer estar perto, quer estar junto, quer saber o que é que faz, onde anda. E às vezes o mais triste é que à medida que um vai conhecendo o outro, esse amor vai esfriando, e não devia esfriar. Porque nós somos dados à relação. E quando eu falo a relação, eu não estou dizendo simplesmente do ato sexual, eu estou falando da comunhão de coração, de compartilhar a vida, de compartilhar a existência. Aí o triste é que quanto mais quilômetro rodado na vida conjugal, 30 anos de casado, menos tempo tem um para o outro. Na verdade, deveria ser o contrário. Na verdade, o mesmo afã, o mesmo elan deveria perdurar a vida inteira, porque o que move-nos é o amor. Estou dizendo deste exemplo cotidiano da nossa vida para ilustrar algo muito concreto. A mãe conhece um filho porque ela dedicou tempo, pelo menos 9 meses, ali junto, um com o outro. Sem falar o tempo que ela dedica, se a mãe ama de fato o filho que tem, após o nascimento da criança. E aí não precisa o menino dizer nada. Basta o jeito como entra dentro de casa, a mãe já sabe. Ih, está doente. Não está muito bem hoje. Por quê? Gastou tempo. Teve intimidade. Se nós quisermos, de fato, saber quem é Jesus, não vai ser ouvindo dizer quem Ele é. Vai ser tendo tempo para conhecê-lo de dentro para fora. No recândido do nosso coração, no esconderijo com Ele, para que Ele nos mostre que Ele de fato é o Cristo. Que Ele de fato é a nossa salvação. Que não há vida se não for nele. Cultivemos, irmãos e irmãs, uma vida de oração que nos aproxime do Senhor. E perto dele, deixemos que Ele nos mostre o seu rosto de misericórdia, para que nós possamos conhecê-lo, não porque ouvimos falar. E saibamos também guardar um segredo, que as pessoas olhando para nós, conheçam aquilo que nos transforma e se interessem por ir à fonte. Não sejamos apressados em dar notícia de Jesus pelo testemunho oral, pela palavra, mas que irradiemos com nossas ações a força da intimidade que brota de um coração que ora, isto é, de um coração que está disposto a relacionar-se, a misturar-se com o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com